E já em pleno tempo de Advento, a preparar o Natal, celebramos também no dia 8 de dezembro a solenidade da Imaculada Conceição, padroeira da Arquidiocese de Évora, e sempre um dia muito especial na Arquidiocese, com celebrações no Santuário, no Solar da Padroeira, em Vila Viçosa, e também na Catedral de Évora. Para esta conversa, como é habitual, temos o Sr. Cônego Mário Tavares de Oliveira, diretor do Departamento da Cultura e dos Bens Patrimoniais da Diocese e também professor do Instituto Superior de Teologia de Évora. Sr. Cônego, muito obrigado por mais uma vez estar no nosso programa e falarmos um pouco neste tempo de esperança, não é? Começou agora com o início do Advento um novo ano litúrgico e estamos agora também a preparar o nascimento, a vinda deste menino, não é? Que prepara a sua segunda vinda, não é? Aquela que aguardamos neste momento. É um tempo, apesar das dificuldades, apesar de ainda estamos em pandemia, já tivemos esta conversa o ano passado, também em pandemia, mas ainda assim a esperança não nos deve faltar, não é? E devemos alimentá-la, sobretudo nestes tempos. Sem dúvida, agradeço o convite mais uma vez e eu diria que o estarmos em pandemia é só um dos sinais de que de facto a nossa vida é marcada também pela debilidade. E ou seja a pandemia, ou sejam outras situações, a verdade é que a nossa experiência humana é marcada pelo que não é perfeito, pelo que não é pleno, por aquilo que não é, digamos assim, o ideal, e é marcado não só pela normalidade da vida, mas também estas situações que nos deixam em interrogação. As questões que nos inquietam, os sinais da degradação, da debilidade, digamos assim mesmo, dos dramas que nos envolvem, são, no fundo, sinais a dizer uma coisa. Ansiamos, desejamos a plenitude. Desejamos o sinal de uma luz que venha iluminar a nossa situação para que a vida não se transforme num desespero existencial, mas sim num caminho de esperança. E aqui a primeira coisa que eu diria é preciso converter o olhar, não é? É preciso converter o olhar. Ainda por estes dias, enfim, passou pela frente uma reflexão de dois olhares para a mesma coisa, concretamente para os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, concretamente Auschwitz. E um grande filósofo do nosso tempo, digamos, próximo de nós, que é o Emmanuel Levinas, um grande pensador, filósofo judeu, a propósito dos campos de concentração, disse: depois de Auschwitz já não é possível falar de Deus, já não é mais possível falar de Deus, como se a esperança toda tivesse desabado, digamos, diante de um sinal tão terrível. Ao mesmo tempo, um teólogo, Jürgen Moltmann, que esteve preso num campo de concentração, do lado dos aliados, portanto esteve na Escócia preso, não é? E passando também os horrores próprios de um campo de prisioneiros, ele vai dizer, depois de Auschwitz, já só se pode falar de Deus. já não é possível não falar de Deus. Ora bem, o que está em questão, antes de mais, é a conversão do nosso olhar. É o como nós nos aproximamos das coisas e nos deixamos tocar por elas. E a primeira coisa que eu diria em tempo de Advento é, por um lado, é um tempo de esperança, porque liturgicamente e o espírito deste tempo nos diz: o Senhor está para chegar. Há uma esperança nova no ar porque Ele está para vir. Maranatá, vem Senhor Jesus, é a nossa oração de referência neste tempo. Mas atenção, é ao mesmo tempo um querer tocar o Senhor, mas ao mesmo tempo deixar-nos tocar por Ele. Porque nós temos esperança que Ele venha. Ele tem esperança que nós vamos. Não é? Portanto, há este duplo olhar, o nosso e o de Deus,
que no fundo se joga neste tempo de advento no desejo de um enlace, de uma mão que se estende e de uma que se distende para que o abraço seja possível. E, portanto, o tempo do advento é muito isto, o menino nasceu só uma vez, como sabemos, não é? Mas o seu nascimento de tal maneira nos inunda que nós continuamos a celebrar a sua vinda, continuamos a celebrar o seu gesto redentor, da encarnação do Verbo, e por isso não nos cansamos de celebrar a sua vinda, que é uma vinda em continuidade, em proximidade, uma vinda que nos faz esperar para Ele e ao mesmo tempo, sendo Ele a fonte da esperança que nos deve entusiasmar neste tempo. Já há sinais por todo lado, já há sinais de que estamos a viver este tempo, não obstante as pandemias, estamos a viver um tempo onde não podemos deixar que o negativo seja mais pesado e forte do que esta nova esperança que se renova neste tempo e que é uma urgência. É urgente a esperança e, portanto, como cristãos, como comunidade cristã, não podemos ter aquele primeiro olhar de que diante das dificuldades e diante do desmoramento das coisas, então afinal não há Deus, já não é possível falar de Deus, muito pelo contrário, porque nos sentimos na pobreza do presépio, nos sentimos no frio do presépio, porque descobrimos o desconforto do presépio, então olhamos para o menino como a fonte da nossa salvação. E é um tempo em que a Igreja nos convida a caminhar assim, com uma esperança nova, com um olhar novo, porque o pior que nos podia acontecer era deixar que o pessimismo nos invada, que o negativismo nos condicione de tal maneira que cheguemos à conclusão que a vida não tem sentido, que viver não é um desespero. Não, tudo ao contrário. O cristão é aquele que, fazendo essas experiências das debilidades, descobre o sentido sempre novo do menino que nasce para a nossa salvação. E neste tempo há aqui uma festa na Arquidiocese de Évora que não está diretamente ligada com o Natal, mas sem ela também não aconteceria o Natal, né? É a festa, a solenidade da Imaculada Conceição, que não é só na Arquidiocese, em toda a Igreja Universal, porque é um dogma assim proclamado pela Igreja Universal, mas aqui na nossa Diocese ganha um principal relevo e importância, porque está o Santuário da Padroeira de Portugal, Nossa Senhora da Conceição, né, que agora está em jubileu, 375 anos, dessa coroação da imagem de Nossa Senhora como Rainha de Portugal. Esta Imaculada Conceição, que tem a ver com o nascimento de Nossa Senhora, não com o nascimento do Menino Jesus, que vamos celebrar no Natal, mas sem o nascimento dela e sem esse toque especial que ela teve de Deus, né, de Imaculada, não seria possível depois celebrarmos o Natal. Não, vamos ver, o mistério da Imaculada Conceição tem tudo a ver com o nascimento do filho, claro. O nascimento do menino. Claro. Por um lado é um mistério diferente, mas ao mesmo tempo que concorre para a Imaculada Conceição, um dogma que diz respeito à concepção de Maria no seio de Ana. Mas a própria definição do dogma diz que é em ordem aos méritos futuros do filho que Maria é Imaculada na sua Conceição. Portanto, não se entenderia a Imaculada Conceição a não ser para o concurso necessário para o nascimento de Jesus, do seu filho. E, portanto, uma coisa está intimamente ligada pela outra. E no coração do Advento, Maria é uma das figuras do Advento, porque há três grandes figuras do Advento, que é o profeta Isaías, São João Batista, Nossa Senhora. Isaías, que anuncia remotamente a vinda do Messias, João Batista, que o apresenta de maneira imediata a sua presença no meio de nós, Maria, que o gera e que o dá à humanidade. E, portanto, dizíamos, no coração do Advento está a figura de Maria,
no mistério da sua Imaculada Conceição. Com a particularidade de estarmos a celebrar este ano os 375 anos portanto, da proclamação de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa como padroeira de Portugal. São sinais riquíssimos. Nós temos na nossa história sinais eloquentes da nossa aliança com Maria. E celebrar essa aliança e continuar a celebrá-la é uma forma dela estar viva e de dizer que continuamos a querer ser a sua prole, aqueles que olham para ela como um modelo, porque Maria, certamente, que a imaginamos glorificada junto de Deus, ao mesmo tempo é uma de nós, é uma que fez a experiência, digamos, de ser uma jovem, uma mulher judia, que caminhou no meio das vicissitudes, das dores, dos sofrimentos do seu povo, e que é feliz porque ouviu a voz de Deus e acolheu a vontade de Deus e foi fiel àquilo que o Senhor lhe pediu, e por isso ela é estrela da evangelização, ela é o sinal do povo chegado à pátria, da Igreja. Portanto, ela é para nós um sinal, não só porque a imaginamos junto de Deus glorificada, mas porque inspira a nossa caminhada no presente, nesta história presente, concreta, que é aquela que somos chamados a trilhar, e porque ela percorreu a sua história e foi capaz de corresponder aos desígnios de Deus, também, de algum modo, nos entusiasma, a dizer, nós também somos, a Igreja também pode imitar Maria, há uma via aberta. Jesus é o caminho, mas o modo como percorrer esse caminho, Maria abriu, digamos assim, é a primeira crente, é a primeira discípula, e por isso nos entusiasma a seguir, portanto, o caminho de Jesus. Portanto, eu diria que o mistério da Imaculada Conceição é providencialmente portanto, uma solenidade que acontece no coração do Advento e que nos desafia também à nossa fidelidade, à escuta, antes de mais, à escuta da palavra de Deus, e depois ao dizer o nosso sim para que Jesus nasça no nosso coração, porque a Igreja, de algum modo, à imitação de Maria, é um útero que concebe Jesus e o faz nascer de maneira renovada no coração da comunidade, no coração da própria humanidade. Quando a comunidade se reúne, reúne-se para gerar Jesus, para que ele esteja no meio de nós. Portanto, este mistério do Advento e do Natal é o que acontece e se renova cada vez que a comunidade se reúne para celebrar o acontecimento da salvação e o celebrar de maneira atual, de maneira viva e eficaz e, portanto, de maneira também a anunciar. Somos nós hoje os anjos que na noite dos tempos anuncia o nascimento do menino, e ele está vivo. Nós somos testemunhas de que ele está vivo, de que ele está no meio de nós. Isto é um tempo riquíssimo e inspirar-nos em Maria é certamente a melhor forma para vivermos este tempo de Advento. Um tempo que é para todos, portanto, um tempo que no fundo não é só para os cristãos, porque a humanidade inteira, a seu modo e segundo as culturas e a diversidade das religiões, digamos, temos uma experiência comum, a experiência de o confronto com as trevas, com as sombras da história, com as dificuldades, com as perdas, com as dores. Esta é uma experiência comum, não é só destes ou daqueles, não há ninguém que não sofra, não há ninguém fora deste território comum que é a história humana. E por isso é um mistério para todos, e que nós, como cristãos, somos chamados a dizer e a renovar a presença de Jesus no meio de nós. Por estes dias passava-me pela mão um poema, que é um pequenino texto também, de Tolentino Mendonça,
num livro muito sugestivo que ele tem, que se chama Um Deus que Dança, não é? É uma bela imagem para dizer também o que é o Natal. O Natal é Deus que continua a dançar diante da história dos homens, é Deus que continua a movimentar-se, a vir ao nosso encontro, a provocar-nos também na nossa esperança. E a questão é esta, é porque às vezes nos damos conta que não obstante tudo e não obstante a nossa fé, somos tão frágeis que é como se tivéssemos as mãos vazias. Dá-nos a sensação às vezes que tudo bem, até pensamos e até a fé nos diz grandes coisas neste tempo, mas depois na nossa experiência pessoal, às vezes é como se estivéssemos com as mãos vazias. E para esta situação, gostaria de deixar este textinho que é muito sugestivo e que se chama mesmo assim As Nossas Mãos Vazias, como se rezassem. Então diz-nos assim Tolentino Mendonça, cardeal, na altura ainda não era, quando escreveu este texto, é um texto já com alguns anos, mas que nos poderia também inspirar neste tempo, e que diz assim: Senhor, eis-nos à espera, no fundo das nossas correrias, no coração destes dias agitados, que nos dividem literalmente a meio, entre 1000 pequenas tarefas e 1000 pequenos pensamentos. Há um silêncio que soletra o teu nome. No fundo de nós, sabemos que só um Deus nos pode salvar. Pode até parecer, no meio de tanto ruído, que te dispensamos. Pode até acontecer que não tenhamos a força dos verdadeiros grandes gestos do Natal, mas eis-nos à espera. Acredita que, por vezes, enquanto trocamos cartões, augúrios, presentes, há um momento em que as nossas mãos acabam por ficar vazias, fixas no ar, como se rezassem. É quando te pedimos que faças brilhar em nós a estrela luminosa do Natal. Penso que é um texto muito bonito e que, também com a ajuda da poética de Tolentino Mendonça, nos pode ajudar a gerar o espírito do Natal, mesmo quando nos dá a sensação que as mãos estão vazias. Agitemo-las, não é? Agitemo-las para que no nosso vazio Deus faça acender uma estrela, porque é tão importante que cada cristão seja uma estrela a brilhar neste mundo muitas vezes marcado não só pela descrença, mas pela falta de esperança, pela falta de confiança num futuro melhor. Pois bem, celebremos então em plenitude e na alegria o Natal do Senhor que se aproxima. Sr. Córneo, muito obrigado. Votos de um Santo Advento e de um Santo Natal. Obrigado por esta oportunidade e que este Advento, que esta solenidade da Imaculada Conceição que se aproxima, que no fundo o mistério do Natal seja uma verdade que abraçamos com entusiasmo. Muito obrigado.